Shalom! Bom dia a todos! Estamos ao vivo pelo Instagram, aqui seguindo na nossa jornada sobre café, oração e planejamento. Sim, tem sido muito legal. 11º dia. Chegamos na metade, gente. Metade da nossa jornada já está cumprida. Falta aí a outra metade, mas chegamos no meio. E o meio é sempre importante. Vou até falar um pouquinho sobre isso hoje também, sobre o meio. E como sempre, você já sabe, compartilha aí com pelo menos umas 10 pessoas. Manda esse link aí para pelo menos umas 10 pessoas aqui no Instagram, agora também no WhatsApp, em outros lugares. Agora eu já estou competindo com outras pessoas, né? Já tem gente que começou jornada agora também, falando sobre Jesus ainda por cima. Né? Começaram ontem, mas a gente já tem aí gente que está junto conosco aí, fazendo outra jornada. Mas o importante é a gente estar aqui, na nossa, seguindo firmes e fortes aqui, né? Então compartilha aí, deixa o seu likezinho, o seu coraçãozinho aí, que é importantíssimo pra gente. Enquanto você tá aí, disparando, né, aí os seus contatos, enquanto você tá aí subindo o coraçãozinho, né, que eu acho muito legal. Enquanto eu tô falando aqui, vai subindo a galera, chega rapidinho em altos números, né? Enquanto você tá aí disparando, quero perguntar aí para você, você gostou da nossa live surpresa de ontem? Nós tivemos mais de 90 pessoas participando aí da nossa live surpresa de ontem, né? Não sei se você pôde participar, escreve aí para mim se você pôde participar aí dessa nossa live surpresa de ontem, né? Estivemos falando com o Rubens Ornelas, presidente da Donep, empresário aqui na nossa cidade de Volta Redonda, né? Tivemos a participação também de John Lennon também, ali, que fez uma surpresa dentro da surpresa, né? E nós tivemos uma oportunidade de falar com ele. Ele é o CEO da Chicken House. Muito legal, conversa muito boa mesmo aí com esses dois empresários, falando sobre projetando 2022. Você ouviu? Você gostou? Foi legal para você? Coloca aí para mim depois nos comentários. Quero saber se você ouviu a live surpresa, né? E já começando aqui, antes de entrar no nosso conteúdo, para poder falar com vocês que eu vou ter que realmente mudar o dia, né, da nossa live naquela outra plataforma que não pode falar o nome dela, né, mas que começa com You e depois termina com Tube, né? Então não pode falar o nome dela aqui, então a gente vai ter que mudar o dia, e seria quinta-feira, dia 13, mas eu vou ter que fazer na sexta-feira, dia 14, mesmo horário, 19 horas, né? Porque eu esqueci que a gente vai voltar com as aulas presenciais da FATEF, a Faculdade Aplicada de Teologia e Filosofia. Então eu vou ter que estar lá, né, com o pessoal lá, que vai ser, a gente volta em janeiro agora, né, semana que vem. Então eu não vou poder estar dando atenção necessária para vocês. Vai colocando aí para mim se você conseguiu ouvir a live surpresa de hoje, né? Está inclusive aí nas outras plataformas aí, claro, né? Já coloquei nas outras plataformas e ficou salvo aqui, né? Você pode assistir depois, se você não ouviu ontem, se você não viu ontem, está salvo no IGTV. Você pode estar assistindo aqui do meu perfil Rodrigo Matias 7. Vamos trabalhar, gente. Hoje eu quero falar sobre quebre a rotina. E por que isso? Eu tava pensando aqui, eu já tenho estruturado, né, as temáticas que eu gosto de falar. Bem, na verdade, são até mais, são para 40 dias. Mas aqui eu dei uma compactada para vocês, para poder falar de 22 dias, né? E é interessante, eu estava pensando aqui, revendo aqui o conceito desse quebra-rotina, né, dessa nossa jornada, pegando essa metáfora de que nós estamos indo a um destino, né, nós estamos indo a algum lugar ou queremos alcançar algum objetivo, e pensei até para poder falar com vocês de uma outra pauta que é um pouco mais extensiva,
que é a questão do ócio, né, que eu não vou falar tão aprofundadamente aqui agora, vou só enfatizar a questão da importância da quebra da rotina. Mas eu vou colocar um pouco mais para frente, a gente falar a importância do ócio, que é muito legal. Bom, a gente tem que entender que em uma jornada, a constância é a chave, né? Você seguir constante, você ter uma boa caminhada. Você sabe que a constância é melhor do que a velocidade. É muito melhor você seguir uma jornada, um caminho, uma estrada ali 70, 80, não, 60 também é muito baixo, né? 80, 90, do que você pegar aí uma estrada e colocar aí 120, 140, né? Então, o segredo não é velocidade, é constância. Então, é importante, não importa para onde você vai, não importa o que você quer alcançar, o importante é você ser constante. Então, criar constância, criar hábitos, criar padrões é extremamente necessário. E a gente vem falando um pouco sobre isso. Mas hoje eu quero dar uma quebra. Eu quero ser disruptivo com você aqui e falar que assim como criar padrões e hábitos é extremamente importante, o oposto também é. Né? Você quebrar rotinas, sair de padrões, né? Você sair de hábitos. Isso é extremamente importante, gente. Eu costumo sempre dizer, quando eu falo para casais, que uma das coisas importantes num relacionamento é você saber quebrar rotinas. Porque não tem nada que tenha mais hábitos, não tenha nada que tenha mais rotinas do que um casamento, né? É algo que cria-se muito hábitos, cria-se muitas rotinas e as pessoas precisam compreender, entender quando quebrar esses hábitos, quando quebrar essas rotinas também, porque isso faz bem para um relacionamento. Agora, isso é para tudo, não é só num relacionamento de um casal. Você também precisa quebrar hábitos. Se você faz repetidamente alguma coisa, se você trabalha constantemente aí em algo, você também precisa quebrar hábitos também, né? Ó, Lucas, meu amigo Lucas Feijão, indo para a CSN ou saindo. Tá chegando aí, um abraço, Lucas. Você precisa entender sobre isso. Eu quero contar um pouquinho de história aqui para vocês. Eu acho que eu ainda não fiz isso, contei alegorias, mas não história prática, né, de passado. Eu quero contar contar um relato histórico de um personagem que eu gosto muito, que é Pitágoras, né? Pitágoras foi um filósofo grego, inclusive ele viveu no período 570, né, antes de Cristo, e ele nasceu na ilha de Samos, Samos, tá? Na Grécia Antiga, aonde era a antiga região da Magna Grécia. A Magna Grécia não é o que é a Grécia hoje, no atual século XXI. A Magna Grécia compreendia parte ali do território da atual Itália, mas tudo pertencia ali ao Império Grego. E aí é muito interessante. Aí o Lucas falando, tô indo aí. Eu sei que a rotina do peão é braba, né, Lucas? Que bom que você tá junto comigo aí, legal demais. E aí o que acontece? Ali nessa região dele, né, ele inclusive Pitágoras, ele desenvolveu muitas ideias, muitos conceitos, inclusive dentro da matemática, que são aplicados até hoje. Você vê, alguém que nasceu mais de 5 séculos antes de Cristo e influenciou o pensamento até os dias de hoje. E só para você ter uma ideia da importância que Pitágoras tem e como que ele é um camarada que realmente é extremamente importante nessa prática do pensamento, desenvolvimento e tudo mais, você entender que, por exemplo, Aristóteles, né, foi um pensador, um filósofo que foi muito influenciado aí por Pitágoras. Galileu Galilei, né, também outro importante. Isaac Newton, Giordano Bruno, Leibniz, Kepler e grandes outros nomes foram influenciados aí por Pitágoras, né? E é muito interessante a gente ver e perceber como, por exemplo, a questão do teorema dele, que depois foi conhecido como Teorema de Pitágoras,
ele foi aplicado e trabalhado em algumas coisas, como por exemplo, descobrir o quadrado da hipotenusa, né? Aquela questão de C ao quadrado igual a B, C mais BC ao quadrado. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, né? Para você conseguir identificar ali a questão do quadrado da hipotenusa. Foi Pitágoras que descobriu, além de outros cálculos. Ele também trabalhava na questão da área da música, né? Então tem vários campos que Pitágoras ele conseguiu trabalhar. Agora, uma coisa que é interessante, e isso que eu quero trazer para vocês, né? Fiz essa breve resgate, esse breve memorial histórico aqui sobre Pitágoras, é que grande parte das suas descobertas, principalmente no campo do que hoje é considerado ciências exatas, mas na época era só filosofia, né? Inclusive, Aristóteles fala que quem dá o nome filosofia, cria o nome de filosofia, é Pitágoras, né? Segundo Aristóteles. Depois a gente sabe que tem outros filósofos que conseguiram dar essa nomenclatura antes dele. Mas é interessante perceber que tudo isso nasce de um princípio. E qual é esse princípio? Da contemplação e do ócio. É interessante porque hoje as pessoas elas criam algo que é chamado de ócio criativo, né? E é muito ruim isso, porque o próprio conceito de ócio significa que você não tem que fazer nada. Mas a gente vive numa sociedade capitalista onde tudo que você faz, né, tem que ter lucratividade, né, tem que ter um princípio de lucro. Então até o ócio para eles tem que ter uma finalidade, que é a criação. E não, o ócio grego era o ócio mesmo. Você ficar lá à toa contemplando. É lógico que a partir disso surgem resoluções, mas o princípio não é esse. Você não faz para ter, você faz simplesmente para descansar, e ali a partir disso você tem a questão de muitas resoluções, ideias, conceitos que surgem. Então, o ócio, a contemplação é muito boa. O que traz para nós aqui hoje, no século XXI, já falando de um período aqui de Pitágoras, de 5 séculos antes do nascimento de Cristo, a gente tem que entender que hoje, para nós, essa questão do ócio e da contemplação é extremamente importante. E, infelizmente, não tem. Eu acabei de dizer aqui para vocês que até o seu descanso, a gente fala de descanso produtivo. Olha só, você descansa para produzir. Olha que loucura. Não, você descansa para descansar. Mas, como eu disse, eu não quero falar sobre isso hoje. Eu vou colocar aqui, não estava, mas eu vou colocar aqui na nossa temática, aqui falar para poder falar com vocês sobre essa situação aí do ócio, né? É extremamente importante falar isso com vocês. Mas hoje eu quero seguir sobre essa questão da quebra, né, da rotina. O quanto é importante quebrar a questão da rotina, quebrar hábitos. E por que isso é legal pra gente? Porque realmente você consegue ter novas perspectivas. E eu falo com as pessoas que você não precisa de grandes quebras de rotina. Sabe, às vezes a pessoa fala assim, não, eu vivo aqui na minha cidade, trabalhando todo dia, que eu sei que tem muitos de vocês aqui que vão para os seus lugares de trabalho agora e falam, não, eu tenho que ir para Nova York. Eu não tenho dinheiro, então não posso ir. Não, você não precisa fazer grandes quebras de rotina. Você pode fazer pequenas quebras de rotina. Por exemplo, se você trabalha às 7, sai às 6 de casa, né, e você vai todo dia de ônibus, né? Muda. Vai um dia de aplicativo. Um dia. Não todo dia não, porque nem todo mundo tem dinheiro para isso. Assim, muda, vai de aplicativo. Muda, vai de bicicleta. Muda. Tenta ver quanto tempo que você leva da sua casa ao seu local de trabalho. E se não for uma distância muito longa, o que você leva em um horário talvez de 30, 40 minutos, talvez até 1 hora, e dê para você ir a pé, né, e você consiga ali no seu local de trabalho depois tomar um banhozinho, tal, tente fazer uma caminhada, quebre hábitos, sabe? Isso é extremamente importante. Hoje eu tenho as minhas empresas, mas eu me lembro, aí ó, nosso cafezinho diário, minha água aqui, mas eu me lembro quando eu tinha que trabalhar na CSN, lembrei aqui do caso do Lucas, né, que está indo trabalhar lá agora, e eu me lembro quando eu tinha que trabalhar na CSN,
eu comecei a ir muito a pé, porque onde é que eu morava era próximo de uma das entradas dessa empresa. E aí eu falei assim, cara, puxa, mas às vezes eu posso fazer algumas outras coisas, como eu já tinha trabalhado lá, mas estava numa outra área que eu precisava adquirir um pouco mais de experiência. Falei, cara, eu quero chegar mais cedo, quero conhecer um pouco mais a área. O que eu comecei a fazer de bicicleta. Um caminho que eu conseguia fazer, sei lá, em 15 minutos, eu comecei a fazer agora, não, talvez mais, em 20 minutos, eu agora fazia em menos tempo. Fazia às vezes em 5, 7 minutos, no máximo 10 minutos. E aí chegava mais cedo, conversava com as pessoas, via a área, até eu criar o que eu queria, que era um relacionamento, né, de conhecimento mais da área, das pessoas. Depois que eu adquiri isso, beleza, não, agora eu vou chegar no horário que eu tenho que chegar mesmo e vou voltar a andar a pé. Então, quebrar padrões é extremamente necessário. Às vezes você sai, eu me lembro, vou seguir nesse exemplo agora aqui da siderúrgica, que foi legal. Eu me lembro que tinham pessoas que o cara saía todo dia, tá? Todo dia. O cara saía ali da indústria, 5, 5 e meia da tarde, geralmente o pessoal que não faz turno saía nesse horário. O cara saía de lá direto pro boteco. Doideira, mas isso acontecia todo dia. Todo dia. O cara saía dali e ia pro boteco. E eu me lembro que tinha, aliás, em todas as entradas dessa fábrica, tem ali perto um botequinho, um boteco, o cara pega e para ali. E o cara saía, ficava lá até 9, 10, 11 horas, voltava para cá, depois, puf, né? Tinha que trabalhar no outro dia. Aí eu me lembro que eu fui perguntar para um cara desse, eu falei, cara, poxa, você trabalhou de 7 a 5, mano, André. Você vai pro boteco, você vai pra casa, mano. Sabe? Ah, não, Deus. Senão eu não aguento. Eu falei assim, essa é uma quebra ruim de rotina. Mas eu acho engraçado porque geralmente o que é o normal do cara fazer? Ele saía, né, ia pra casa, só tinha problema, porque era filho falando que tinha isso, moleque falando que precisava de tal coisa, então ele pegava e ia pro boteco. Porque ele sabia que chegava em casa, teria que escutar, né? Então ele já ia calibrado. Essa é uma quebra de rotina ruim, tá bom? Mas eu dou esse exemplo aqui porque o camarada falou assim, não, eu preciso fazer uma coisa diferente, sair de casa, sair do trabalho e ir direto para casa não vai ser uma coisa boa para mim. Então ele quebrava ali com isso. Mas quando você faz uma quebra de rotina boa, né? Às vezes você vai para algum outro lugar, mesmo no seu trabalho, vou tomar um açaí na praça, eu vou agora ali, não sei, contemplar as pessoas passando na rua. Tem gente que acha isso, chama isso de fofoca. Deixa eu ver como é que tá o pessoal que tá passando aqui. Mas, cara, às vezes se você não tem tantos recursos financeiros, uma simples quebra da sua rotina, como isso que eu acabei de falar, vai trazer para você uma saúde mental assim fantástica. Porque hábitos são necessários, rotinas são necessárias, mas quebrá-las é tão importante quanto tê-las. Para que você possa, inclusive, fazendo bem o que você precisa fazer. Por isso que, esporadicamente, você não tem que fazer sempre. Porque se você fazer uma quebra de rotina sempre, vira uma rotina. A não ser que você faça quebra de rotinas diferentes, né? Então, aí são novas coisas. Mas é importante você ter isso. E como a gente já está caminhando para o final, falta 10 minutos aqui, que eu gosto de ficar com vocês no máximo meia hora, e já está dando 20 minutos que eu estou aqui com vocês, quero contar para vocês um princípio bíblico em cima disso, que é a quebra de rotina. Quem gostava de fazer isso muito era Jesus. Jesus gostava muito de quebrar rotinas, Jesus gostava muito de quebrar padrões, apesar que ele tinha hábitos, né? E ele obedecia, por exemplo, Jesus, ele era judeu, né? E ele ia na sinagoga. Ele cumpria os ritos da religião judaica, mas em muitos momentos ele quebrava paradigmas, quebrava rotinas. Tem várias histórias, uma que me chama muita atenção é quando ele chama uma mulher encurvada, que já estava há muito tempo, anos vivendo daquela dor,
para entrar na sinagoga, toca naquela mulher e cura a mulher dentro da sinagoga. Às vezes a gente lê aquilo, a gente não entende muito bem, mas eu já fui em Israel e já participei de algumas cerimônias judaicas, tirando algumas sinagogas hoje atuais que tem homens e mulheres juntos, mas na época de Jesus, os homens ficavam numa área e as mulheres ficavam em outra área, eles não ficavam juntos. Então quando Jesus chama aquela mulher estava fora, ela estava num ambiente distinto de onde que os homens ficavam. Só dele chamar aquela mulher para dentro já quebrou um paradigma extraordinário. Quando ele toca naquela mulher, então que ele quebra um outro. Então Jesus, ele gostava de quebrar rotinas, de quebrar paradigmas, de quebrar hábitos. E aí gosto dessa história, mas tem uma que eu quero enfatizar com vocês, que é quando Jesus ele já estava com seu ministério público, né, avançado, as pessoas já o conheciam, as pessoas já falavam dele, né? Oh, Jesus, será que ele é o Messias? Será que ele não é? Como é que o cara ele já curou, ele já fez tantas coisas? E aí Jesus, ele já tinha levantado 12 homens para estarem com ele. E o que Jesus faz? Ele pega esses 12 homens. Jesus, antes de falar essa história, é bom falar que o ministério de Jesus ficou muito na região da Galileia, né? E ali onde hoje é a atual cidade de Jerusalém. O que Jesus faz? Ele sai dessa região. Eu fui nesse lugar que eu vou falar para vocês, de carro, de Jerusalém, de carro até esse lugar, hoje é 40 minutos, de carro, né? Motorista ali, 90, 100, 40 minutos. Naquele período, naquela época de Jesus, era uma jornada de horas, muitas horas, talvez de meio-dia, alguma coisa assim. E o nome dessa região hoje é a atual região da Caverna de Pan, que depois do Império Romano estabeleceram lá a cultura greco-romana, né, e colocaram o nome dessa região de Caverna de Pan. Mas Jesus vai para essa região distante ali da cidade de Jerusalém, leva todos os 12 para fazer uma única pergunta. Ele fala: quem vocês dizem que eu sou? Só isso. Cara, eu acho isso fantástico. Jesus sai de um centro urbano, Jesus sai do meio da multidão, porque nessa altura do ministério de Jesus, tinha mais ou menos uma multidão de 15 mil pessoas que o acompanhavam e falava: fica todo mundo aqui, ninguém segue a gente, sabe? Eu vou ali com os meus discípulos e vou voltar. E o cara vai, uma distância que hoje, atualmente, de carro é de 40 minutos, meio-dia de caminhada a pé, sabe? Para poder fazer uma pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Sabe? Isso é fantástico, cara. Por quê? Jesus, ele entendeu que era necessário ele ajustar algumas coisas, né? Ele alinhar o pensamento. E para isso ele tinha que quebrar padrões. Ele tinha que quebrar porque ele estava pregando, estava curando, estava fazendo milagre. Eu falei: não, peraí. Deixa eu sair agora. Porque para Jesus isso era hábito, né? Curar, pregar, fazer milagres, isso era a rotina. Isso era o hábito. Então ele falou assim: deixa eu quebrar esse padrão agora. Preciso conversar com esses caras que estão aqui comigo de um jeito diferente. E ele vai lá para fazer perguntas para esses caras. E é engraçado que esses caras começam lá: não, porque as pessoas dizem que você é João Batista, você é Elias ou um dos profetas. E eu falo: tá, beleza, isso aí é o que os outros falam. E vocês? O que vocês dizem de mim? Aí ficou um olhando para a cara do outro com aquela cara de pastel. E aí sempre Pedro, né, vai lá e pum, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E aí Jesus, você conhece a história, dá aquela resposta fantástica: ó, não foi nem carne nem sangue, né, que te revelou, mas o Espírito do meu Pai, né? E isso é legal, isso é interessante a gente poder notar, porque isso foi a resposta de Pedro, construiu religiões, né? Tem religiões hoje fantásticas e grandes hoje no mundo que foram baseadas nessa resposta de Pedro, né? Um entendimento equivocado da resposta de Pedro, mas foi baseado, né? E tudo por causa de um momento que Jesus tira os discípulos e ele próprio de uma rotina, né? E faz algo disruptivo, faz algo que ele não costumava fazer, que é levá-los para um outro ambiente e questioná-los, né? Perguntar para eles
o que as pessoas diziam e principalmente o que eles entendiam de quem era Jesus, e isso foi algo fantástico, algo marcante para mim, Rodrigo, um dos pontos altos ali do ministério de Jesus e que estabelece padrões assim muito legais, muito fantásticos. Então, quebrar a rotina é extremamente importante, até para que você depois possa voltar à rotina. Depois Jesus volta, né? E continua fazendo o que ele fazia rotineiramente. Então, é extremamente importante você fazer isso. Eu quero passar um livro aqui de um autor, um pedagogo que eu gosto muito de ler, Paulo Freire. Tá aqui, ó. E aqui o livro dele, Extensão ou Comunicação, né? Tem muita gente que fala besteira de Paulo Freire porque nunca leu, né? Então, às vezes tem pessoas que falam daquilo que não conhecem, é complicado. Eu posso falar porque eu li e aplico, né, nas questões. Como todo ser humano, ele tem as suas falhas, mas naquilo que fala de educação, ele é fantástico, principalmente da andragogia. Quem lida com educação de adultos, que é a questão da andragogia, precisa ler os livros desse cara. E aqui, esse livro, Extensão e Comunicação, ele fala de um caso específico que ele trabalha com comunidades agrárias. Eu quero ler só um trechinho aqui, que ele fala do equívoco gnoseológico da extensão. E aqui depois, antes disso, ele define o que é extensão, mas eu quero só trabalhar a parte do que ele fala da questão da relação do trabalho e da educação, que eu quero falar com vocês. Ele fala o seguinte: na medida que os camponeses substituíam formas empíricas de tratar a terra por outras, ou seja, empírico é aquilo que você não sabe fazer, né, por que uma base, e por outras, né, as da ciência aplicada, que são as formas técnicas, necessariamente essa mudança de qualidade no processo de enfrentamento com a realidade, mudança de qualidade no processo de enfrentamento com a realidade provocará mudança igualmente de seus resultados, ainda que não em termos automáticos. A extensão agrícola aparece então como um campo especializado de cujo que fazer se espera o sucesso dessas mudanças. Na primeira parte desse capítulo, ao submeter o termo extensão a uma análise semântica, que ele faz antes, né, ao estudar o seu campo associativo de significação, verificamos a incompatibilidade entre ele e a ação educativa do caráter libertador. Por isso mesmo a expressão extensão educativa só tem sentido se se toma a educação como prática de domesticação. Educar e educar-se na prática da liberdade não é estender algo desde a sede do saber até a sede da ignorância para salvar com esse saber os que habitam nesta área. Ao contrário, educar é educar-se na prática da liberdade. É tarefa daqueles que sabem que pouco sabem, por isto sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber mais, em diálogo com aqueles que quase sempre pensam que nada sabem, para que estes, transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, passam igualmente saber mais. Isso aqui é top! Gosto demais. Paulo Freire aqui, ele faz uma paráfrase, né, de uma frase de Sócrates, né? A única coisa que sei é que nada sei, e o fato de saber disso me coloca em uma posição de vantagem daqueles que sabem, que acham que sabem. E aqui eu trouxe essa questão porque ele tinha um sistema, e esse livro aqui, Extensão Comunicação, vale muito a pena ler. Tem outros, né? Pedagogia do Amor, tal, mas esse daqui é muito bacana, ele é fininho, você lê ele, sei lá, 1 hora. Eu li ele em questões aí de minutos. E vale muito a pena porque ele trabalhando com essa questão da educação de adultos, ele fala da importância de observar, sabe? Ele, como professor e alguém que alfabetizava adultos, ele entendeu que, apesar dele ter um saber acadêmico, aquelas pessoas tinham um saber prático que ele não tinha e que ele precisava entender para ensiná-los. Isso é muito legal. E ele passou a tratar da terra com aqueles trabalhadores, começou a meter a mão na massa ali com eles, para começar a aprender com eles. Então, o processo de ensino-aprendizagem para ele foi um processo de mão dupla. Ele deixou de ensinar para aprender, e no processo de aprender, ele começou a ensinar também. Isso é fantástico.
fantástico. Por isso que eu falo com vocês que essa quebra de rotina é legal. Ele saiu de sala de aula, ele começou a ir para o campo, ele teve uma quebra de rotina, né? Deixou de tratar as pessoas ali só dentro daquelas cadeiras ali e começou a ir com eles para o campo, ver ali algumas coisas e começou a ensinar palavras que eram do dia a dia deles. Ó, isso aqui é a enxada é assim, isso aqui é a terra, e começou a alfabetizá-los com aquilo que é o cotidiano deles. Então, quebre a rotina, quebre hábitos, é tão importante quanto mantê-los. Vamos orar? Lembrando que amanhã seguimos aqui e nós vamos estar falando sobre o que não levar. Já falamos aqui sobre muitas temáticas e amanhã, seguindo essa nossa linha aí, eu vou falar com vocês sobre o que não levar. Você tem que entender que saber o que não fazer, o que não levar é tão importante numa jornada sobre o que você deve levar e o que você deve fazer. Mas amanhã a gente vai falar sobre isso. Vamos orar, né? Vamos orar finalizando esse tempo e que vamos seguindo aí nessa nossa jornada. Tenham um excelente dia de trabalho, todos que nos acompanham aqui. Fico muito feliz, gente, de ver aqui dezenas de pessoas que, assim, param um tempo aí do seu café, né, tomam aí para a gente poder estar aprendendo, adquirindo mais conteúdo, depois vão seguir aí sua rotina de trabalho. Vamos seguindo aí e deixa eu abençoar aí o seu dia. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua bênção, que já estão sobre a vida das pessoas, eu profetizo que a tua bênção já está sobre a vida de cada uma dessas pessoas, que o Senhor possa ampliar a tua bênção, meu Deus, que o Senhor possa nos dar também uma ciência, que nós possamos entender que assim como hábitos e rotinas são importantes, temos constância naquilo que nós fazemos. Quebrar hábitos, quebrar rotinas também é extremamente importante. No momento certo, na hora certa, do jeito certo. Que em nome de Jesus, o Senhor possa abençoar, meu Pai, o dia dessas pessoas, o trabalho delas, aquilo que elas vão estar realizando. Que em nome de Jesus o Senhor possa derramar ainda mais a tua graça, do teu poder sobre a vida de cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abraço, gente. Até amanhã, 5h30. Shalom.